A arte é fundamental à vida, e sendo fundamental à vida, está naturalmente, de modo muito espontâneo, inerente ao processo da educação. Noêmia Varela. Os grupos, desde cedo, se manifestavam a nível de domínio de território, a nível de marcar territórios, a nível de ritos de passagem, algumas concepções de mundo que ficavam gravados, né, muitas de grande beleza estética. Então a gente vai ter as gravuras, que podem ser também muito antigas, né, e as pinturas também. Até nisso a gente dá mais valor ao que se conhece da Europa, né? Lascaux, Altamira, aquela arte fantástica de 30 mil anos, mas aqui também todos esses grupos pré-históricos, uma parte deles pelo menos, que andavam, que encontravam suportes para manifestar essa sua visão de mundo, deixaram suas marcas e suas visões de mundo. A gente conceitua a arte a partir da antiguidade. E aí, quando surge essa ideia de arte ocidental, o que se vai levar a crer? O que a arte é só aquilo, vindo, sobretudo, falando da Europa, né? Então, o que antes a gente entendia como povos, antes das civilizações antigas, né, vamos pensar assim, já se produzia também arte. No Maranhão, a arqueologia ela não é tão renomada quanto, por exemplo, no Piauí, no Pará, em Minas, mas ela é tão significativa quanto. Até porque a ideia de fronteira, de divisão geográfica, geografia política que se tem hoje, em épocas anteriores não existia. Então, um povo migratório, um povo nômade ou semi-nômade, ele migrava do que a gente chamou, por exemplo, de Pará, Maranhão, Piauí, essas migrações aconteciam. No sul do Maranhão, em vários daqueles municípios, se encontra como Carolina e outros vários, já se tem registro, tanto registro em pintura, desenho em pintura, como relevos na própria superfície da rocha, né? Nas cavernas ou nos abrigos. As gravuras, que eram feitas por fricção, mas que têm verdadeiros painéis, não são só rabiscos para mostrar territórios ou ocupação de determinados grupos, tem painéis. E as pinturas, que são consideradas, são mais conhecidas pelo apelo estético maior, né? Essas tintas eram fabricadas, né, a partir de minerais triturados, como resinas, até sangue, você sabe, e usavam suporte rochoso para fazer essas pinturas. Não dizer que é algo feito de uma maneira aleatória, como muitos teóricos vão dizer que é algo artefato arqueológico. Eles vão trazer umas nomenclaturas para a gente que, se a gente não tiver uma visão limpa, transparente, ou seja, a nossa lente não ser limpa, a gente não enxerga com esse outro olhar, como os artistas modernistas tiveram essa visão. São objetos que eles têm essa característica que a gente pode classificar também como arte, embora a finalidade naquele momento não fosse uma finalidade de cunho artístico, né? Tinha outras finalidades simbólicas, ritualística, pragmática, etc. Eles produziam atividades que são essencialmente humanas, assim como os povos da África e como os nossos indígenas, que foi esse ponto de partida que eu busquei para trabalhar o contexto da identidade, da construção da identidade. E esses objetos são considerados artísticos porque são objetos que foram feitos como uma forma de registro do dia a dia, como era a vida deles. Então é por conta desses objetos que a gente tem a ideia de como eles vamos dizer, interagiam, o que eles faziam. Não existia a escrita, né? Mas a gente pode constituir o entendimento de que aquele produto, sim, é um artefato, mas que é um produto artístico. Então eu posso pensar nas formas, na pigmentação e dentre outras características que a gente vai encontrar num objeto artístico. Na realidade, a gente vai ter ocupações muito antigas. São muitas levas
de ocupações com padrões culturais, linguísticos e tecnológicos diferenciados. Tá? Vai ter, por exemplo, o Maranhão, a gente tem datação de até 9.000 anos. Né? Isso vai pegar o que se chama caçadores-coletores de interior. Eram grupos que viviam da caça e da coleta, que não viviam ainda em aldeamentos, eram pequenos grupos que se deslocavam na paisagem. São sapiens sapiens, como nós, têm a mesma capacidade craniana, a mesma capacidade de raciocínio, só que têm percursos culturais diferenciados. Né? Os povos originários, né, eles têm uma trajetória deles, nos dá, vamos dizer, embasamento para muita coisa que a gente tem hoje. Claro, identificando esses elementos desde dos artefatos, dos objetos produzidos na pré-história, na pintura das paredes das cavernas. A gente encontra os elementos da linguagem visual, que é o ponto, a linha, a forma e as cores. A gente vai ter também sambaquis fluviais, grupos que vão se especializar em coleta desses moluscos, desses peixes, em área de rio, o que vai ser importante para a cerâmica. E a gente vai ter também nesses sambaquis o que se chama zoólitos, que são verdadeiras obras de arte, né? São animais esculpidos em pedra com uma pequena depressão. Ainda existe uma discussão até hoje sobre a função, se era ritualística, provavelmente sim, porque às vezes são encontrados no peito das pessoas. E esteticamente é uma das coisas mais bonitas dos grupos pré-históricos que se tem. São em formato de baleia, de golfinho, de gaivota, de animais em geral. Paralelo a isso, a gente encontra a parte de cerâmica. Cerâmica a gente encontra bastante aqui na Ilha de São Luís, encontra também em outros municípios. Mas aqui em São Luís tem, digamos assim, sítios férteis. Então, assim, uma variedade grande de cerâmica zoomórfica, ou seja, com aparência de figura humana, antropomórfica, fitomórfica, ou seja, dependendo da aparência que tem no objeto, você vai identificando. E são cerâmicas assim, em formatos e tamanhos distintos, com técnicas mais avançadas, né, com formas mais, digamos assim, mais bem construídas, que pressupõem que esse povo tenha se fixado nesse local por um período mais longo. Porque há a necessidade do domínio da matéria, a necessidade do domínio da forma, da representação de animais que se tinha naquela região. E a mesma também quando se pinta, o domínio das tintas que você pode utilizar. As cores, pode ser uma cerâmica colorida. Então, por isso que a gente tem que entender muito mais além. Não dizer, será se a arte europeia, no caso, uma escultura grega, ela é conceituada como arte, e a gente não pode conceituar uma escultura africana também como arte? Né? A gente não pode conceituar uma escultura construída aqui pelos povos lá do Marajó. Um exemplo é a cerâmica marajoara, né? Que ela é vamos dizer, um destaque na cultura indígena. Tem a certificação como patrimônio histórico, artístico, tem um tombamento, em específico pela estética muito valorizada. A produção da cerâmica também ela vai ocorrer em muitas culturas do mundo, está muito ligado desde a pré-história mais recuada, né? A gente vai ter 15 a 20 mil anos já vestígios do homem manipulando barro. A gente sabe que o homem sempre fez experimento e a partir do momento que ele começou a se preocupar mais com armazenamento de comida, de água ou certas práticas de contenção, ele começou a fazer experimentos. Em alguns casos, tinha a questão da finalidade funerária, né? Então, para guardar restos, poderia ser cinza ou então ossos, que alguns povos cremavam, né? Então preservavam só a cinza, e alguns povos tinham o hábito de fazer o enterro primário, que chama de enterro em cova rasa, e aí depois que era decomposto a parte de vísceras de carne, então retiravam-se os ossos e preservavam-se os ossos. Pré-colonial, pré-cambralina, aqui na América do Sul mesmo, especificamente falando no Brasil, a gente vai encontrar o trabalho dos indígenas, né? Esses indígenas, quando os colonizadores chegaram, eles já encontraram desenvolvimento evoluidíssimo. A gente pode pensar os povos patagônicos, marajoaras. Então, eles tinham uma desenvoltura
para o processo criativo muito avançado, porque eles esperavam que isso não acontecia lá na Europa. A gente vai ter um universo orgânico muito presente no cotidiano das aldeias, né? A palha, a madeira, e grande parte dessa matéria-prima que eram trabalhadas no cotidiano por esses grupos, se perdeu. A cerâmica, como a pedra, como os líticos, ela vai ter uma sobrevida maior. Não quer dizer que ela não fique ameaçada, né? Uma cerâmica mal cozida num ambiente muito úmido, ela vai virar uma pasta. Então a gente tem informação de pintura corporal, de cerâmica, de plumária, de trançado, quer dizer, de várias categorias de produtos artísticos realizados por eles. Tem um contexto estético porque eles procuram executar da melhor forma possível um objeto, com perfeição, né? com uma retidão, com uma organização de cores, de linhas. O grafismo, quando ele é executado, ele é pintado na pele, eles buscam fazer igual, porque cada ritual indígena, eles usam um grafismo diferente, não é? Então, eles procuram executar esses elementos estéticos com a maior perfeição. Então, eles têm consciência do que eles estão fazendo. Os arqueólogos vão utilizar esses argumentos, atributos tecnológicos, o que colocava na argila para dar essa liga, o processo de queima, se era bem queimado, mal queimado, e a questão estética também, né? O formato, a função e ainda a decoração. A arte produzida pelos povos originários, povos indígenas, povos africanos, elas são sempre resgatadas pelos artistas contemporâneos. Quando a gente traz o modernismo, a gente pensa no cubismo, como, por exemplo, não só o cubismo, o fauvismo, e a gente pode trazer alguns desses artistas que participaram desses movimentos. Pablo Picasso, o que eles faziam? Eles saíam da Europa e eles iam buscar outros territórios. Então, quando eles voltam, eles percebem que a arte, a visão de arte não é só aquela visão europeia, mas sim a visão de arte onde a gente entende que qualquer lugar do mundo, todo mundo pode produzir, e aí a gente constitui esse entendimento de que é necessário a gente perceber que também se produz arte em outros locais. A partir do momento que a gente consegue compreender que o ser humano ele conseguiu construir algo que saiu de dentro dele através dessa poética, a gente constitui um entendimento hoje do século XXI que aquele artefato é sim um objeto artístico.